Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? Mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo da consciência, né? Nessa realidade, continuar o nosso estudo, né? Ontem, né, pessoal? Vocês assistiram aí, eu vi aí, vocês me deram audiência, obrigado aí, tá? É isso. A gente tem que ir caminhando assim, tá? E agradeço pelos comentários, pelos likes, pela compartilha, compartilharização, né, que vocês fizeram dos meus vídeos, tá? Espero que esteja ajudando você nessa caminhada aqui da sua consciência, tá? Vocês que todos que estão aí, vocês estão se inscrevendo, tá no meu canal. Vocês estão aqui assiduamente assistindo, vocês são meu irmão de alma, vocês são espiritual. Tem umas pessoas ainda que essa ficha ainda não caiu. Você sabe o que é a ficha cair, pessoal? Porque antigamente, né, a gente usava para se comunicar o orelhão. Você já ouviu falar em orelhão? Eu acho que as pessoas mais jovens não têm conhecimento disso, né? Porque tinha em cada local da rua tinha um orelhão para você chegar lá, colocar uma ficha e ligar para a pessoa. Quem é da minha época lembra disso, tá, pessoal? Meu Deus, eu tô ficando velho. Eu tô ficando bem antigo, pessoal. Hoje em dia todo mundo tem celular, né? Mas é isso, pessoal. A Matrix, as pessoas que estão no controle, ele foi dando a tecnologia aos poucos, tá? Para a gente se acostumar, para a gente não se assustar, tá? Então, cada tempo que passa, né? Eles vão lançando a tecnologia e a gente já vai acostumando. Ah, é agora aí, pessoal. Tem gente agora que já está se acostumando a o EA, né? Sabe o que é o EA, pessoal? Já está acostumando. Já pensou se ele nos 1975, quando eu nasci, ele lá, lança o EA lá? Porque já estava pronto. Só está esperando a oportunidade. Você sabe disso, pessoal? Tem tecnologia mais avançada do que essa aí. Já está pronto. Agora só que a gente não tem acesso. Entende? E eles estão colocando essas tecnologias aos poucos. E o pior de tudo é que as pessoas, o verdadeiro conhecimento, eles não estão dando. Então, vocês não vão saber usar essa tecnologia. E essa tecnologia pode ser a destruição das pessoas. Porque tinha que acompanhar a evolução, tá? Então a gente não acompanhou espiritualmente. Então veja agora aí, pessoal. Ontem eu até falei, né? Que a maioria das pessoas que estão aqui na periferia, né? Está no nível um de consciência. A maioria, né? Tem alguns que, né, já não estão mais nessa, como é que se diz? Nesse nível de consciência, nesse primeiro nível de consciência. Tem pessoas que já estão já um pouco mais também evoluídas. E moram aqui também na periferia onde eu moro. Né? Eu mesmo moro aqui na periferia, mas eu não tenho o mesmo nível de consciência que essas pessoas têm. Entende, pessoal? É isso que acontece. Mas veja quantos daqui tem igual no mesmo nível que tem aqui, aonde eu moro aqui na periferia. É bem pouco. É por isso que eu
ontem eu falei aqui que eu disse que eu abri o canal para, né, essas pessoas que são do mesmo nível que eu estou aqui, né? Mesmo nível social. Mas existe nível social e existe nível de consciência. Não significa, tá? Se você está num nível social, pessoas que têm agora um nível social, têm dinheiro, mora em um bairro nobre, é que você também tem consciência. Entende? Nível de consciência não tem nada a ver com como é que se diz? O nível social, o dinheiro que você tem. Não tem nada a ver, tá? Mas foram inventado isso aí, e é por isso que tem muito preconceito, tá, pessoal? Né? Toda a sociedade tem um preconceito aí, né? Principalmente a gente que é negro, tem uma pele mais escura assim, tá? Muitos, tá, desses acham que aquele que é de pele escura é o mal, esse daí é do mal. Fizeram um teste aí, tá? A criança, ela já vai nascendo com essa percepção. Tem um vídeo aí na internet que mostra a criança, não sei se já tiraram, porque a criança ela demonstra a percepção que os pais passaram para ela, tá? E por isso que, como é que se diz? Eu vi um vídeo aqui de uma juíza, né? Ela era juíza. Um vídeo lá dos Estados Unidos. E ela estava entrando um bairro lá, é tipo um bairro, é um condomínio fechado, né? E ela vem um carro desses novos aí, carro de luxo, né? Ela vem, ela é juíza. Aí ela tá no bairro dela e o policial tava lá. Aí o policial viu que ela é negra, né? Aí parou. Ele parou para a derrota dele mesmo, tá, pessoal? Aí ele parou. O que é que aconteceu no vídeo? Ele chegou e pediu o documento, ela deu, tá tudo certo. Mas aí, por ele não gostar que ela tá ali, você mora aqui? Ela disse, eu moro nesse bairro. Ele, não sei o que. Aí, satisfeito, ele quebrou a lanterna do carro. Ela disse, eu vou ter que prender seu carro porque você não pode andar com a lanterna quebrada. A mulher disse, não, o carro é novo. Ô, quem quebrou minha lanterna? Você quebrou minha lanterna para me incriminar? Aí quando ela saiu do carro, ela saiu com a roupa, aquela bata, né? Da juíza. Aí ele disse, por que você está vestida assim? Ela disse, você está surpreso? Eu sou a juíza. Eu sou juíza. Estou indo agora para uma audiência. E você, tá? Vai me encontrar lá na audiência, tá? Você já pode ir tirando essa farda aí, você vai me encontrar lá. A mulher negra, tá, pessoal? Mas por que ele fez aquilo, pessoal? Por quê? Porque ela é negra, pele escura. Então, isso acontece, né? Não só com os policiais lá dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, tá? Em vários lugares, tá, pessoal? A pessoa negra é olhada com outros olhos, parecendo que é o mal. Então, o vídeo da criança demonstra isso. Então, essas pessoas nascem com essa concepção. Por quê? Estão olhando a vestimenta da pessoa. Ele não está olhando para a verdadeira pessoa, que é a alma da pessoa. Entende? Então, está olhando a vestimenta, que é essa vestimenta, que é o nosso corpo, né? É a vestimenta da nossa alma, do nosso espírito. Então, a maioria das pessoas foram envenenadas, tá? Pelo maligno, pela Matrix, para ter essa percepção, esse olhar contra o outro seres humanos. Por isso que, às vezes, aqui, ó, teve já, como é que se diz, comentário que pessoas ficaram surpresas com o que eu estava falando aqui, pessoal.
Nossa, eu não esperava tanto assim do vídeo, não, tal. Tava pensando que eu ia falar aqui gírias, tá? Malandragem, tipo como alguns vídeos, tá? De algumas pessoas aqui, de alguns jovens que são da periferia, né? Eu acho que essa pessoa pensou isso, tá? Mas ficou surpreso com o conhecimento, com as coisas que eu trouxe aqui. Isso é o que tem nessa realidade, pessoal. A gente não pode evitar isso. Isso tem nessa realidade. O que a gente, como espiritual, tem que fazer numa situação dessa? A gente tem que ter o olhar, a visão para qualquer pessoa, como ali, como uma consciência. Não olhar a vestimenta da pessoa, não olhar o corpo da pessoa, se a pessoa é bonita, se não é, se é preto, se é branco, a gente não olha isso. A gente que é espiritual. Mas o que é que acontece, pessoal? A gente está envenenado. Você precisa trabalhar. E se você está envenenado com isso, você precisa trabalhar e se olhar. Se você é espiritual, pessoal. Por isso que até na igreja tem esse tipo de coisas, tá? Tem esse tipo de racismo, entende? Por isso que na igreja eu experimentei pessoas dizendo: ah, você é dessa função aqui, ó. É como o servente, é como o servente. Cara, não, eu sou advogado, não, eu sou advogado no negócio de servente, não. Por quê? Pela a vestimenta que o cara era negro, acha que o cara, a profissão do cara é servente. Nada contra a maneira que você está aqui ganhando dinheiro, né? Está servindo as outras pessoas. Mas você sabe, né, pessoal? Porque tem profissão que as pessoas, né, acha, acha entre aspas, né, que é certo tipo de pessoa. Não é o conhecimento, a alma da pessoa. Então, pessoal, por que eu estou falando isso? Eu vi esse vídeo, né? E esse vídeo me fez refletir todas essas coisas que eu estou colocando aqui para você. E a gente espiritual, como é que a gente vai lidar? Porque policial, vários outros, ele vai ter um olhar diferente. Por exemplo, se eu estiver agora em um carro luxuoso, né? Passeando ali pela orla, você acha que o policial não vai me parar? Isso já aconteceu, tá? Eu vi vários testemunhos de jogadores de futebol, tá, pessoal? Que a maioria vieram de periferia, né? Como eu moro, né? Eles vieram dessa linhagem aí, a maioria aí ficaram famosos, ganharam dinheiro, né? E foram parados. Eu até vi a história, né, do jogador, que até que eu gosto, Ronaldinho Gaúcho. Ele disse que foi para um restaurante chiquérrimo, né? E a mulher disse que não atendia pobre ali, não. Ela não conhecia o jogador, né? Eu acho que ela não assiste futebol. Aí disse como é a pessoa Maria, não atendemos esses tipos de clientela aqui, não. Entende, pessoal? Então, essas coisas acontecem, tá? Como é que se diz? Tem essa situação. Então, esses jogadores, cantores, tá? A maioria que é negro, tá? Que veio de periferia, eles já sofreram isso, tá, pessoal? Porque isso existe nessa realidade. É a divisão, né? A divisão que foi criada pela Matrix, tá? E vocês vêem por aí, tá? Isso aqui eu nem era para estar falando aqui, mas isso aí vocês estão presenciando na vida real, tá? Mas a gente, como espiritual, como é que a gente vê a outra pessoa? Vê a alma dela,
ver as frequências que da alma dela tá saindo. É assim que a gente tem que olhar, tá, pessoal? Então, depois de dar a introdução dessa, por quê, pessoal? A gente está falando de um tema sobre isso, a bondade. Então, talvez você fique surpreso da onde vem a bondade. Talvez não venha a bondade daquelas pessoas que você está esperando. Você entende, pessoal? Talvez a bondade não venha dessas pessoas, venha de outra pessoa que você nem espera. Então, por isso que eu estou falando isso, para vocês ficarem atentos, porque é isso que acontece, tá, pessoal? A gente tem o olhar envesado por causa da maneira que a nossa sociedade foi sendo estabelecida, né? Pela história, o que aconteceu. Então, a nossa visão está enviesada, né? Por isso que a gente, com o ego, a nossa visão está enviesada sobre essas coisas que estão nos circundando nessa realidade aqui, né? E se você tem essa visão, comece a ter a visão, olhar a pessoa como uma consciência. Então você tem que olhar agora a frequência. Será que a pessoa é boa? Não pelo que não tem pessoas boas lá na comunidade. Não tem. Não tem pessoas boas. Não pode ser assim, tá, pessoal? Pelo nível social, pela cor da pessoa, você acha que a pessoa não vai ter uma frequência de bondade. Não é assim, tá, pessoal? E às vezes aquele que você espera bondade, né? Que às vezes até pessoas que estão nesses grupos religiosos, talvez você não vai encontrar. Então, eu dei essa introdução para falar sobre isso, tá, pessoal? Que a bondade, essa frequência, essa bondade espiritual é da nossa alma, não tem nada a ver com questões sociais, com cor de pele, não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? Então você pode até ser surpreendido que a bondade venha de uma pessoa que você não está esperando. Entende, pessoal? Então, depois dessa introdução, vamos lá para o nosso tema, né? Porque o nosso tema é o que é a verdadeira bondade espiritual. Então, a verdadeira bondade que vem da alma. E por que temos que vibrar nessa virtude? Então, a gente que é espiritual, por que a gente tem que vibrar nessa virtude? Porque isso agrada a Deus. É do agrado de Deus. E Deus nos escolheu, nos chamou para essa frequência, para a gente, né, vibrar nessa virtude de bondade, do bem, né, com sinceridade. Não é a quantidade, tá? Ontem a gente viu, né, que Deus não está olhando a quantidade com que você ajuda muitas pessoas. Deus não está olhando a quantidade. Deus está olhando a qualidade, se isso está vindo verdadeiramente do seu espírito, do seu coração. Por isso que a minha pergunta é: o que é a verdadeira bondade espiritual? Do espírito, da alma, né? É o que ele fala aqui. A verdadeira bondade espiritual é uma virtude da alma, de fazer o bem genuíno. Genuíno, a palavra genuíno, verdadeiro, né? De forma desinteressada e silenciosa e constante, sem esperar reconhecimento ou retorno de ninguém. Essa virtude ativa é o fruto do Espírito Santo, né? Que vai além de boas intenções para se traduzir em ações concretas de amor, generosidade, integridade, visando o bem ao próximo, sem buscar interesses pessoais. E isso passa por essa transformação interior que reflete o caráter de Deus. Então, aqueles que estão refletindo o caráter de Deus, tá, pessoal?
essa virtude vai sair dele, tá? Por quê? Porque ele fala que essa virtude é ativa e é o fruto do Espírito Santo. Aí você pensa, então são as pessoas religiosas que estão aí em grupos religiosos aí variados. Não necessariamente. É por isso que eu estou falando, não tem a ver com questão, essa bondade tem a ver com questão religiosa, social, não tem nada a ver com questão social, né? Não tem nada a ver com questão da etnia, da raça da pessoa, não tem nada a ver com isso, tá? Essa bondade é uma bondade que sai da alma, é espiritual. Por isso que a pergunta é o quê? O que é a verdadeira bondade espiritual? Tá, eu estou dando de mão beijada, pessoal, para vocês, tá? Para vocês entenderem, para vocês terem consciência disso. Foi por isso que eu dei essa introdução agora. Então, você talvez a bondade que você vai esperar de uma pessoa não seja da pessoa que você está esperando, né? Muitos religiosos pensam que a bondade vem do grupo religioso dele, das pessoas. Ele vai pensar que vai ser do líder, do pastor dele. E às vezes não vai ser. Entende, pessoal? Porque isso é uma questão do que você está colocando na cabeça. Ah, a verdade tem que vir desse pastor, a bondade tem que vir desse grupo, desse pastor aqui que é a verdade da. Então, isso é uma coisa religiosa também, tá? Foi por isso que eu falei aqui, tá, pessoal? Tem pessoas que estão sentindo o Espírito Santo para fazer o bem, que às vezes a pessoa não é do grupo dela. Ela diz: "Ah, essa pessoa não é do meu grupo", porque isso foi criado aqui, tá, pessoal? E a espiritualidade entende a maneira que essa pessoa tá vibrando. Ela quer ajudar só do grupo lá, quer ajudar lá o pastor, as pessoas que são da igreja dela. Quem não for da igreja dela, ela não ajuda, tá? E a gente tem que entender, tá? Que isso foi colocado na mente dessas pessoas. Mas às vezes a pessoa até o espírito está movendo para ela fazer o bem. A pessoa verdadeiramente quer para receber o bem. E ela às vezes endurece o coração. Isso acontece, tá? Porque existem essas crenças limitantes dentro da pessoa. É o que eu estou trabalhando aqui. Trabalhando aos poucos, tá? Porque eu sei que isso, né? Vocês ficam até irados na hora que eu começo a mexer nessas coisas espirituais, essas crenças que você colocou. Então isso deixa você um pouco meio revoltadinho, porque você não quer sair daquela área de conforto, né? Então cria resistência e tudo, tá? É até o tema que eu vou falar, tá, pessoal? Próximo tema, que é o quê? O que é a resistência espiritual? Próximo vídeo aí, deixa a gente terminar esse, tá? Então, pessoal, a gente viu isso na primeira, segunda, não foi? Segunda parte, terceira, nossa, quarta, né, pessoal? Quarta. E agora a gente vai para a quinta parte, aonde a gente parou aqui, né? Cadê? Ele fala, mas muitas pessoas desistem de vibrar nessa frequência da bondade porque o mundo está tão injusto e violento e dá a impressão de ser algo irresponsável. Então, é isso, é por isso que muitas pessoas param de vibrar de fazer a bondade, né? Principalmente as pessoas, né? Já muitos religiosos já vi assim, tá? Pararam de fazer a bondade, né? É porque ela, como é que se diz?
Ah, irmão Samuel, eu só faço bem, só recebo mal aqui. Nossa, o que é isso tal? Então, você está esperando nessa realidade, pessoal. Por isso que você tem que se tornar espiritual. Por quê? Você tem que fazer o bem e não esperar, porque você é espiritual, esperar que você vai ser galardoado por Deus. É o que a Bíblia fala, né? Aquele que crê que Deus existe, né? Como é que se diz? E que é galardoador daquele que o busca. Então, você está buscando a Deus? Então, a gente está aqui expandindo a consciência, entrando em uma conexão, porque a gente está buscando essa conexão com Deus. Você está buscando a Deus? Então, pessoal, a gente tem que esperar dele. Porque, olha aí, pessoal, tá? Eu vou dar aqui o exemplo do meu canal. Você vê que eu não estou fazendo igual os pastores, cobrando logo a você, igual um espiritualista, cobrando a vocês aí. Olha, pessoal, eu deixo aí para que a espiritualidade toque no seu coração. Olha quantas pessoas aqui se moveram, tocaram para me ajudar. Você entende agora? Você entende, pessoal, como as pessoas estão envenenadas por esse sistema? Sistema religioso também? Você entende agora como está envenenada? E muitos vão dizer, eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a bondade de Deus. Muitos vão falar aí. Mas veja aqui, ó. Tem algumas que o Espírito mesmo está tocando nela, mas ela está endurecendo o coração. Você entende, pessoal? Você entende como é que está a pessoa? Então, isso aqui é um teste também, tá? É um teste, tá? A maneira que eu estou fazendo é um teste para essas pessoas. Olha onde vocês estão vibrando. Entende? Não estou explorando vocês, estou fazendo. Mas vocês, tá? A maioria da agora aí, estão sustentando isso aí. Esses templos falsos desses pastores. Vocês estão aí, tá? Todo mês aí, toda semana aí, tá tirando aí, tá sustentando. Por quê? Eles estão ficando cada dia mais ricos. Vocês, as pessoas estão vibrando, pessoal, tá? Então, vocês estão vibrando nisso. Então, o que é que acontece? É isso aí. Então, eu fiz diferente. Olha aqui como agora eu deixei para você ver. Olha quanto a pessoa que se disponibilizar. É sério, pessoal. Então, a gente foi envenenado. Essas pessoas estão envenenadas por esse sistema, principalmente sistema religioso. Sistema da Matrix aí religiosa. A gente foi envenenado. Então, eu estou fazendo trabalho de limpar agora isso aí, tá? Os mau pensamentos, essas coisas. Tá? Então, às vezes tem pessoas que param de vibrar nessa frequência da bondade, né? Porque ele vê que o mundo é tão injusto, violento. Dá a impressão de ser algo responsável de eu querer fazer o bem em um lugar desse. Mas a gente foi enviado para fazer mesmo isso. Para a gente vibrar nessa bondade. É o que a Bíblia fala lá. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que a gente fizesse boa obra. Não tem pão de correr. Você quer que eu corra para onde? Aí, quinta parte, pessoal. Vamos para a quinta parte. É onde a gente vai correr, tá? Aí ele fala, mas precisamos vibrar nessa bondade para alcançar esse mundo novo. Então, para a gente alcançar o mundo novo, a gente tem que vibrar nessa bondade. Por quê? É a frequência desse mundo novo. A vibração da bondade, tá? Que sai da alma é a vibração desse novo mundo. Senão você não entra nesse novo mundo. Ah, eu não vou ajudar ninguém.
Você anda no seu ego, no egoísmo aqui. Aí depois, muitos religiosos, né? Anda tudo no seu egoísmo aí. Aí depois quer ir para esse mundo novo. Aí chega lá, opa, você não tá com as vestes, você não tá vibrando de acordo com o novo mundo. Então você vai para o velho mundo mesmo, o mundo espiritual mais velho. Nossa, pessoal, eu falo assim engraçado, mas isso é sério, tá? Isso é sério. Quando a gente fechar nossos olhos, é o que a gente vai experimentar isso. Você não quer acreditar em mim? Tá tudo certo, tá? Não acredite, não. Vá lá, experimente, né? Tenha a experiência de saída do corpo para você ver o mundo espiritual como é. Entende? Não acredite em mim. Não creio nisso. Tá bom. Depois, se vocês não tiverem experiência antes, você vai experimentar isso. Tá? Aí ele fala, para alcançar esse mundo novo, podemos ir construindo esse caminho de bondade com uma base inspiradora. Então, a gente constrói esse caminho. Então, como é o caminho da bondade, pessoal? Como é que você acha que é o caminho da bondade? Vocês sabem ou não? Se vocês sabem e não faz, já está cometendo pecado. Você está errando o caminho da bondade. Entende? Então, você sabe? Não sei não, irmão. Então, fique na frequência que você vai saber como você deve se proceder, fazer a bondade aqui, tá, pessoal? Nessa realidade. Foi o que a gente foi chamado, é o nosso propósito. De todo ser humano é o propósito, tá? Fique na frequência que você vai saber o que você vai fazer. E não é coisa extraordinária não, tá, pessoal? É coisa às vezes simples, mas que seja feita de coração, aquilo já vai dar passagem para esse novo mundo. Você já entrou no caminho. Então é coisa simples. Por isso que eu falei que essa bondade da alma não tem questão social, não tem questão de etnia, de raça, de cor, né? E não tem, como é que se diz? Coisas religiosas. Eu só vou fazer o bem se eu me tornar um religioso. Não. Não necessariamente. Talvez você se torne um religioso e não faça o bem. Aí o que mais? Com a base inspiradora. Porque não conseguimos vencer o mal com o mal. Então, porque não pode, tá, pessoal? Você vê que lá os apóstolos ensinam, vença o mal com o bem, né? Sempre fazendo o bem para a frequência do amor, do bem, vença o mal. Porque o mal nunca vence o mal. Mas as pessoas não querem saber disso, tá, pessoal? Quanto mais a outra faz o mal, a gente quer fazer pior ainda. É difícil, né, pessoal? Mas é assim, tá? É a maneira que o ser humano está vibrando, agindo nessa realidade. Porque foi envenenado. Teve um aí que envenenou o ser humano. Você sabe quem envenenou o ser humano aí? E continua a envenenar. Então, então não vence o mal com o mal. Não adianta endurecer o controle sobre as pessoas. Não adianta, tá? Para a pessoa fazer o bem, você vê como na sociedade aqui, endurece a lei para ver se as pessoas obedecem. Mesmo leis bastante duras aí, você vê países que tem leis aí, até lei de morte, tudo, né? Mas as pessoas continuam a fazer. Não é lei, tá, pessoal? Não é, por isso que não é o mal com o mal que vai vencer a pessoa a fazer o bem.
é a pessoa transmitir a frequência do bem para outra pessoa, tá? E ela tem que estar receptiva para essa frequência do bem, tá? Então, às vezes, a luta aqui, a luta da pessoa não fazer endurecer no coração, isso é o mal trabalhando em você, tá, pessoal? É esse lado aí egóico, para não deixar que o espírito sobreponha a matéria, ao ego, né? Aos desejos do ser humano dessa realidade. Então, por isso que há essa resistência. É o meu tema que eu vou, quando acabar esse tema aqui, eu vou entrar nele aí rasgando, tá, pessoal? Aí o que mais? Ele fala, não adianta endurecer o controle das pessoas, alimentando atitude preconceituosa, então vai dar nisso aí, ó. Por isso que eu dei uma introdução hoje no vídeo falando sobre isso. Vai alimentar atitude preconceituosa, racista e xenofóbica. Então, é isso. Eu fiquei muito triste aí que eu vi um vídeo, né, pessoal? Como é que se diz? Policial, né, pessoal? Eu acho que isso vai acontecer em vários. Eu vi lá em São Paulo que a pessoa agora. Você vê essas motos elétricas, né? Estão vendendo essas motos elétricas. Na China, isso lá vende a rodo. Pessoas lá, você vê que malmente anda a pé, tá, pessoal? Você vê todo mundo lá, tem. E lá não existe essa lei do governo para com os policiais para multar, para prender a moto elétrica lá, não existe isso. Por quê? Porque já essa moto elétrica já é feita para andar sem a documentação. Você, para ter um negócio desse, você não precisa de documentação, que é o que a CNH, né? Que é o direito de você pilotar um veículo, uma moto, né? Não permite. Então, essas motos elétricas é tipo uma bicicleta. Bicicleta precisa de CNH, pessoal? Não precisa, mas só que ela é elétrica. E mesmo assim, aqui eu fiquei tendo lei para que as pessoas não, se não tiver o documento, né, não ande com essas motos. Então, porque essas motos são baratinhas, tá? A maioria do que vão comprar vai ser pessoas de quem? Pessoas de baixa renda. Então, veja que, olha o que estão fazendo, para que as pessoas não tenham isso. O cidadão até falou no vídeo, eu vou comprar um negócio desse aí, é barato, mas eu vou comprar de repente o policial, o guarda de trânsito, né? Toma minha moto, leva para lá. Aí para eu tirar, vai ser mais caro para eu tirar lá do pátio, né? Que ele leva a moto pro pátio. Eu tava vendo o vídeo, né? Eu digo, nossa, pessoal, isso é um atraso, é uma injustiça muito grande, tá? Você vê os outros países, todo mundo tá usando sem como interferência disso. Entende? Com consciência, tá? Mas por quê? Por que às vezes está aqui? Porque as pessoas daqui ainda estão com a consciência muito baixa, pessoal. Tá? Às vezes essas tecnologias, essas pessoas ficam iludidas, né? Faz coisas, então isso acontece aqui. Mas vai melhorar, tá, pessoal? Com o passar do tempo, essas coisas vão cair aí, tá? Por terra, tá? Para benefício da gente, né? A pessoa às vezes compra um negocinho para se locomover, né? E isso vai acontecer. Mas eu sei que agora, tá? É assim que as pessoas estão agindo.
né? Esse setor aí da polícia, tá? Não só é esse setor, é vários outros setores também contribuem para isso. Então, ele fala, alimentando atitude preconceituosa, racista e xenofóbica. Então, você viu no vídeo, né? Eu falei aqui o vídeo da juíza. Ela estava em um carro lindo, né? Um carro, né? Porque ela tem dinheiro, né? Ela é juíza lá nos Estados Unidos, então ela tem um carro lá bonito, tá? Então, o que é que o guarda olhou? Ele acha que a etnia dela, da raça negra, não era para ter um carro daquele. Essas pessoas têm que ser pobres. Foi aonde ele se deu de mal, tá, pessoal? Eu vi o vídeo aí. Então, isso acontece. Então, alimenta o quê? Atitude preconceituosa, racista e xenofóbica, né? É muito complicado, tá, pessoal? Nada conseguiremos se não somos movidos inspirado pelos princípios da bondade espiritual. Então, nada, a humanidade não vai conseguir nada se não for inspirado, né? Que é pelo Espírito de Deus, para vibrar nessa bondade. Então, até agora nada. O ser humano não conseguiu nada. O ser humano só está descendo a ladeira. E é capaz de, futuramente, né, pessoal? Essa tecnologia acabe destruindo o ser humano. A EA tá aí, tá, pessoal? Ela já falou aí, tá? Em vídeo ela disse assim, a gente foi construído, né? A própria EA, construído para destruir o ser humano. Você agora tem medo de falar com ela, mas as pessoas estão aí tomando curso de EA, estão fazendo, né? Então, certo tipo de pessoa, cada mente diabólica aí vai tomar curso, vai aprender isso para usar para o mal e vai acabar destruindo, tá? Então, nada conseguiremos, né? Se não formos movidos e inspirados pelo princípio da bondade, né? Princípio da bondade. Isso tem que ser um dos princípios da bondade que tem que estar na nossa vida. Por isso que ele fala, devemos falar da bondade de maneira... Por isso devemos falar da bondade não de maneira abstrata. Você sabe o que é essa palavra, né, pessoal? Falar de bondade por falar, não vibrar, não praticar essa bondade, as pessoas não sentir. Então, é isso, você está falando de uma forma abstrata. Mas em ato, então, mas em ato, em ação, né? Porque você viu que a virtude, que é a bondade, ela vem do Espírito Santo, que é uma virtude ativa. Ela está fazendo. O Espírito está movendo para você fazer. Não para ficar... É uma coisa abstrata. Ai, se o mundo fosse bom. Ai, se as pessoas... Por quê? Por que as pessoas ficam nesse sonho desse mundo aí ideal e não conseguem chegar? E a própria pessoa que está ela não consegue vibrar na bondade, no bem, na família dela, na comunidade, ela não consegue. Então, como é que você vai ajudar? Por quê? Vocês foram envenenados por essa matrix, esse modo de viver do ego, cada um pensando em si, cada um, né? Não está interessado em ajudar o próximo. Então, a sociedade cresceu envenenada por essa frequência egoísta.
Eu sinto muito, tá, pessoal? Agora, o que é que eu tenho que fazer? Tem que dar um antídoto para esse veneno para sair de você. Porque esse veneno vai matar você espiritualmente, como já tem matado aí muitas pessoas espiritualmente. Esse veneno que foi colocado aí pela Matrix, pelo inimigo que está envenenando a humanidade. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas vocês querem ouvir a verdade ou querem continuar aí nessa vida que você acha que é normal, né? Essa vida entre aspas. É normal. É normal, irmão. Então é normal aí. Uma pessoa, como é que se diz, fazer mal a outra, isso é normal. É normal, né? Entende, pessoal? Tem que começar pela gente, tem que começar a vibrar. O Espírito de Deus não endureça. Abra o coração, entre na frequência, porque você está preparando também para o mundo novo. Você está se preparando. Então, preparar a sua alma para esse mundo novo. E nesse mundo novo não pode ter essas pessoas egoístas, essas pessoas que não fazem o bem ao próximo, às outras pessoas. Nesse mundo novo não vai existir pessoas dessa vibração. Mas vocês querem entrar, tá? Para bagunçar lá, né? Aí ele fala, mas em ato, a bondade do olhar, a bondade do gesto, a bondade do samaritano e a bondade da fé no outro. Então, a gente tem que ter esse ato dessa bondade, a bondade do olhar. Então, você não ter um mau olhar pela outra pessoa. Então, os preconceitos, né? Tem a ver com esse olhar, com essa percepção. Como é que você vê? Como é que você me vê? Como é que você vê a outra pessoa que mora em periferia? É da etnia negra. Como é que você vê essa pessoa? Entende? Então, tem que ter a bondade no olhar, a bondade do gesto. Então, gesto que faça com que a pessoa, de bondade para com a pessoa, a bondade do samaritano. Então, você sabe a história do samaritano que a Bíblia conta? Você sabe? Tá aí na sua Bíblia, né? Vocês que são aí, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita. Vocês lêem a Bíblia, não? Então, sabe a história do samaritano? Então, foi a bondade do samaritano, pessoal? Que você viu que passou o levita, passou, né, o sacerdote, passou e não ajudou a pessoa lá. Roubaram o rapaz, espancaram e o cidadão estava na estrada lá, espancado lá, quase chegando à morte lá. Então, passou o sacerdote, passou o levita e não ajudou aquele rapaz. Entende? Mas veio uma pessoa que ele não esperava que ajudava, que era o samaritano. E ele era judeu. Você sabe que os judeus não se beija, não se beija com o samaritano. Por isso que eu falei no começo do vídeo agora, talvez a ajuda não venha daquela pessoa que você está esperando. Então, o que aconteceu? O samaritano pegou ele, colocou, né, na carroça, levou ele para estalagem, né, do médico, mandou ele cuidar, pagou lá os medicamentos, pagou o alimento dele, ele foi alimentado e se recuperou ali as forças dele, para ele continuar caminhando. Então, essa é a bondade do samaritano. Então, talvez a bondade que você vai receber não é da pessoa da sua igreja, não é da pessoa do seu grupo. Vai ser de um samaritano, de uma pessoa que você nem espera. Entende, pessoal? E isso está acontecendo, tá? E as pessoas não percebem, né? Principalmente pessoas religiosas.
Você viu que ele não atendeu o rapaz que estava caído? Foi o sacerdote e o levita. São pessoas do meio religioso daquela época. Não atendeu. Opa, não tem nada a ver com isso. O problema é dele lá. Então, a forma egoísta de não se compadecer da outra pessoa. É sério, tá, pessoal? É seríssimo. Então, pela bondade do samaritano e pela bondade da fé no outro. Então, pela bondade que a gente teve fé na outra pessoa, pessoal. A gente tem que acreditar na pessoa, que a pessoa vai poder ser melhor, tá? Porque a própria Escritura fala, né? Todas as criaturas de Deus são boas, recebida com oração e ação de graça. Então, essa criatura que todos nós é criatura, porque o filho é aquele que nasce espiritualmente. Ela pode se tornar um filho quando ela nascer do espírito. Aí ela se torna um filho de Deus para vibrar nessa bondade espiritual. Tá, pessoal? Ah, o que mais? Então, tem a bondade da fé no outro. Assim, para detectar bondade genuína, então, você detectar aquela bondade que a pessoa está fazendo, que ela é genuína, está vindo da alma dela. Como é que a gente faz? Tem que nos relacionar com os outros. Às vezes, com aquele... Né? Cadê, pessoal? Vamos lá. Relacionar com aquele... mesmo com aqueles... com aquelas pessoas que pode, nem pode corresponder, que melhor se pode detectar a presença da bondade. Então, aquelas pessoas, tá, pessoal, que a gente não espera. É por isso que eu estou falando. Então, o rapaz, ele viu que ele foi atendido por um samaritano. Então, que não gostava do judeu. Ele foi salvo, foi atendido. Então, a bondade, às vezes, vai vir de pessoas que a gente não espera. Né? Pode corresponder que melhor se pode detectar a presença de Deus. Então, aí que pode se detectar a presença de Deus. Como é que se diz? Que pode se detectar a presença da bondade de Deus. Então, é dessas pessoas que não atua por interesse. Então, que fez a bondade não foi por interesse. Tá, pessoal? Isso às vezes já aconteceu comigo, tá? Isso já aconteceu pessoas assim, né? Mas por pura gratuidade. Então, pura gratuidade, pura por querer fazer o bem mesmo. Aquela bondade que brota espontaneamente das entranhas do ser. Então, as entranhas do ser é da alma. Você tem uma entranha do ser, pessoal? Onde ficam as suas entranhas? O nosso corpo tem as entranhas, que são os órgãos, as partes internas, que a gente não vê, né? Mas o do ser espiritual, aonde é as entranhas do seu espírito? Entende? Então, essa bondade, essa pessoa que está fazendo, né? E são daquelas pessoas que a gente não espera, vai fazer essa bondade, né? Sem interesse, por gratuidade mesmo, aquela bondade que vai brotando espontaneamente da entranha do ser dessa pessoa. Então, ela está fazendo uma bondade que é da alma dela. Então, a verdadeira bondade espiritual. Tá? Tem pessoas assim, tá, pessoal? Mas é tão pouca nesse mundo, tá? Porque se tivesse muitas dessas pessoas,
Nossa, o mundo era outro, pessoal. Mas o maligno, né? Não querem que a pessoa saia da frequência aí do egoísmo, da maldade, do engano. Eles querem que vocês continuem vibrando. E a maioria estão embarcando aí nesse barco aí. Né? Não sei aonde esse barco vai dar, né? Mas eles estão embarcando nesse barco. A maneira aí que a humanidade está caminhando, tá? E o Filho de Deus, ungido, Cristo, ele veio aí para fazer com que a gente entre nesse caminho, né? O caminho do bem, o caminho da bondade espiritual. Mas são poucos, tá? Nem os religiosos, a matrix religiosa que tem, a maioria dessas pessoas que estão aí não estão vibrando nessa bondade espiritual. Ah, nossa, irmão, é mesmo? Se pela quantidade de religiosidade, se essas pessoas, a maioria que estão nesses grupos aí religiosos, tivesse vibrando nessa bondade, a gente não estaria assim. É sério, pessoal. É por engano. Isso é por engano aí. É pura fachada. É pura religiosidade. Isso é duro, né? Você ouvir isso aí, tá? Principalmente vocês que dá frequência. Isso é duro você ouvir isso. Mas eu tenho que falar aqui a verdade para vocês, tá? Não é brincadeira. Ah, o que mais? Ele fala, cadê onde foi que eu parei? Entranha do ser, né? Aí ele fala, e isso passa pelo nosso espelho do comportamento ético. Então, passa pelo a gente se tornar um espelho para as pessoas, através do nosso comportamento ético. Por isso que a gente tem que ser transformado, trabalhado aí, tá, pessoal? Nesse lado, né? Através da própria consciência. Então, como é que a gente trabalha a nossa ética, o nosso comportamento? A gente se torna um espelho para a pessoa, né? Trabalhando a nossa consciência. Será que a gente está fazendo isso aqui, pessoal? Ou não? Então, a gente está fazendo isso. A gente se tornou uma pessoa melhor. Então, através da própria consciência. Quando o rosto começa a expressar paz, esperança, alegria, felicidade, né? Porque é o meu comportamento e é o que vai gerar tudo isso, vai gerar toda essa bondade através da minha conduta ética correta. Então, através da sua conduta ética, você vai transmitir essas frequências. Paz, esperança para as outras pessoas, alegria, felicidade. Eu espero, tá, que meu vídeo esteja passando tudo isso, tá, pessoal? Aqui, eu acho que até agora, tá? Graças com a ajuda da espiritualidade de Deus, eu tenho conseguido isso. Mas se eu não vigiar, tá? Não tiver esses comportamento ético, essas coisas, eu posso desviar dessa conduta aqui, dessa bondade, dessas coisas. Posso querer enganar vocês, posso querer tirar dinheiro de vocês, posso querer levar vocês a errar. Você entende agora, pessoal? Como é que o mal entra, a maldade entra? Então, por isso que o meu esforço, né, é para manter essas coisas aqui. E não é fácil, tá? Porque o problema da gente não é despertar, né, pessoal? O problema é a gente manter a vibração. E é difícil. É muito difícil, tá, pessoal? Eu vou ser sincero com você. Não é brincadeira, tá? Tem muitas pessoas que pensam 10, 50 vezes em desistir disso, tá? Dessa caminhada espiritual, tá? Se eu não disser a você que eu pensei
enxutar o pau da barraca, eu estou mentindo. Mas é isso, por isso que a gente precisa da ajuda de Deus, tá? Então ele fala, é através da minha conduta ética, né? E correta que vamos ter aqui nessa realidade, com consciência. Então, fazer a bondade, transmitir todas essas frequências com consciência. Então, aí vai ser agradável a Deus. Porque não é somente o fazer, tá, pessoal? Ah, eu ajudei. Tem que estar com a energia, tem que estar de coração. Porque é aí que Deus está olhando. Você pode ajudar uma pessoa, só uma. Faz com que você entre na nova terra. Pela vibração que você ajudou uma, né? Tem gente que vai ajudar milhões e não vai ter a frequência. Entende? A gente conversou isso no próximo vídeo, né, pessoal? Mas eu acho que aqui tá bom, tá? Já 60 minutos. Eu acho que você entendeu essa parte. Então, a gente tá na quinta, a gente vai para a sexta parte. Tá rendendo, né, pessoal? Tá rendendo esse tema também, tá? É isso, mas faz parte, tá, pessoal? Devagarzinho a gente vai concluir, tá? Depois você vai ter tirar um raciocínio de tudo aí, tá? Por isso que eu tô dizendo, tá, pessoal? Vá assistindo. Cada dia é o quê? 60 minutos, uma hora, tira uma hora. Vá assistindo o capítulo. Você não assiste novela? Eu sei que muitas aqui assistem novela. Assiste filme. Então, tira uma hora para assistir. Vá acompanhando o raciocínio, tá? Que isso vai fazer com que você vá crescendo consciencialmente. Despertando a gente, né? Eu me incluo também nisso, tá? Tá bom, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, né? Se tiver próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Se ele permitir, tem próximo. Tchau!